Oi amigos, tudo bom? Me arrumei aqui para vir ensinar para vocês um pouquinho de alguns cortes Mirepoix, MNC, Brunoise, Brunoisette, que eu aprendi na escola francesa no final do ano passado. Já separei alguns leguminhos aqui, eu vou só lavar eles, vou descascar e já vou deixar preparadinho para ensinar para vocês algum desses cortes aqui que dão muito sabor, né? E agregam também cor às preparações que vocês quiserem fazer em casa. E os legumes já estão todos aqui, já estão lavadinhos, descascados. E a gente vai começar agora os cortes. Eu tô aqui com uma régua para explicar para vocês que um dos principais cortes, na minha opinião, são os cortes para fazer os fundos, né? Nós temos aí uma infinidade de fundos, mas o que mais se usa na cozinha é o fundo de legume, o fundo de carne e o fundo de frango. E tem o fundo também de camarão e o fundo de peixe, né? Então, para cada tipo de fundo, tem um tamanho certinho do legume que vai entrar nesse fundo, né? Isso porque depende do tempo de cocção de cada fundo. Um fundo de carne, por exemplo, ele demora mais de 1 hora para ficar pronto. Então, o tamanho do legume, ele tem que ser um pouco maiorzinho, é o que a gente chama de Mirepoix 3x3, que é 3 centímetros por 3 centímetros, são em cubinhos. Por exemplo, de frango. O de frango ele dura em torno de 45 minutos a 1 hora para ficar pronto. Então, o corte dele, o Mirepoix, já vai para 2x2. Não precisa ser tão grande, pode ser um pouco menor. O de peixe, por exemplo, já é menos tempo ainda, já dura cerca mais ou menos de 25 minutos. Então, o Mirepoix dele vai para 1x1, já diminui um pouquinho mais. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz esses cortes. Uma coisa muito interessante. Na gastronomia francesa, os franceses não gostam muito de usar esse miolinho aqui da cenoura, que se chama de bois. Por quê? Porque eles dizem que esse miolinho aqui da cenoura, ele pode ser amargo, ele pode ser doce. Isso daí vai depender da safra, vai depender enfim, do cultivo. Então, esse miolinho aqui, quanto maior ele é, mais eles fazem questão que tire. Muita gente não tira, mas normalmente na alta cozinha francesa se tira o bois da cenoura. Ó, eu tirei aqui o centrinho dela, não tirei muito para não desperdiçar tanta cenoura, porque até porque eu não tô com muita cenoura aqui. Mas é isso, é esse miolinho que eles tiram. E aí pode dar pro seu coelho, pro seu cachorrinho, enfim, né, para não jogar fora. Então vamos para os cortes, né? Vamos começar pelo Mirepoix 3x3. Né? Tem uma reguinha aqui, eu já fiz uma marcação mais ou menos. Lembrando que não precisa ser exatamente um cubo, né? Isso nas aulas a gente aprende bem, não precisa ser exatamente um cubo correto. Mas ele tem que ter mais ou menos esse tamanho do 3x3, entendeu? Por exemplo, para um fundo de carne, por exemplo, esse tamanho seria um ideal, né? Porque ele vai ficar ali horas coccionando, ou de repente até 5 horas, dependendo do tipo de fundo que você quer fazer, né? Então seria mais ou menos um tamanho desse. O Mirepoix 2x2, então eu vou tirar cerca de 1 centímetro desse, né? E ele vai ficar mais ou menos na espessura de 2x2. Então, seria mais ou menos desse tamanho. Lembrando que não precisa ser um cubo perfeito, né? Aqui, por exemplo, ele tá mais ou menos, ó, metadezinho aqui, um triângulozinho, não tem problema. O importante é que o tamanho seja mais ou menos nesse volume, tá? E agora, vamos primeiro Mirepoix 1x1. A gente vai cortar aqui para deixar cerca de 1 centímetro, né? E esse é o nosso Mirepoix 1x1. É naqueles fundos de peixe, fundo de camarão, que demoram muito menos tempo para ser feito e também não precisam de tanto tempo assim para, né, se ficar assim, esse tamaninho, por exemplo, se ficar numa preparação de 3 horas, por exemplo, num fundo de carne de 3 horas, ele vai se desfazer lá dentro e pode acabar até deixando o teu caldo um pouco turvo, né? Por isso que tem que ser aquele outro.
E agora que a gente já sabe fazer os cortes de mirepoix para fundos e caldos, a gente vai para um pouquinho mais complicadinho, que é o julienne. O julienne é aquele bem fininho, ele tem que ter 6 centímetros de comprimento, tá? Então, normalmente esse corte ele é feito para cenoura, salsão, alho poró, né? Lembrando que cebola é um outro corte. A gente não corta cebola em julienne, a gente corta cebola em outros cortes que eu já vou ensinar para vocês. Então, aqui a gente tem um julienne, bastõezinhos bem pequenininhos de cerca de 6 centímetros, né? É um corte muito comum na gastronomia francesa, é a julienne. Agora, além da julienne, a gente tem a mini julienne, que é, a julienne tem 6 centímetros, a mini julienne tem 3 centímetros. Então aqui, para facilitar, eu já vou peguei um punhadinho daquela julienne que a gente fez e vou cortar ao meio. E aí eu vou ter a mini julienne. Bom, agora a gente vai passar por um outro corte, que esse sim já é mais conhecido, né? Principalmente para quem faz gastronomia, já conhece, que é o brunoise e o brunoise. O brunoise é aqueles pequenos cubinhos perfeitos, de 5 por 5 milímetros, né? Então ele é bem pichichito mesmo. E o brunoise ainda é menor ainda. Eles são cubinhos de 3,5 milímetros, né? Eu trouxe a régua aqui pra gente medir, mas normalmente quem faz isso com certa frequência já pega assim de olho e já faz. Principal acerta a cenoura ou qualquer outro legume que você queira. Esse aqui, por exemplo, ó, ele tá tortinho. Eu vou dar uma acertada nele pra ficar bem retinho, pra eu poder cortar os cubinhos pequenininhos de 5 centímetros, de 5 milímetros. milímetros. Olha, gente, são uns cubinhos bem pequenos, né? Que são o brunoise. Aqui na mão para vocês verem melhor. 5 por 5 milímetros. Mas eu falei para você que tem também o brunoise. Então a gente vai fazer pedacinhos ainda menores, né? Vamos ajustar, acertar bem o tamanho da nossa cenoura, né? E vamos ver aqui na régua 3,5 milímetros. Nós temos então aqui tamanhos ainda menores de cubinhos. Esse é o brunoise. Para fazer o corte paisane, se corta, se faz uns tubozinhos, uns retângulozinhos de cenoura ou qualquer outro legume que você queira, que dê para fazer também. E aí você vai cortar em diagonal, aqui ó, tá vendo? Que você vai transformar o que tá quadradinho em triângulo. Então a gente vai certinho aqui, de uma ponta a outra, e transformamos em triângulo. E aí nós vamos cortar. E aí a gente vai ter pequenos triângulos. Bom, agora a gente vai para um corte que é muito comum no ceviche. É o MNC. Ele é aquele cortezinho que muita gente erroneamente fala que é julienne. Mas quando a gente usa cebola e a gente quer fazer um corte em lâminas, a gente chama de MNC, né? Então vamos aprender agora a fazer o MNC.
Então aqui a gente tem o MNC, que é aquelas fatias fininhas de cebola que a gente pode usar para ceviche, pode usar em salada, enfim. Então, MNC. E o nosso penúltimo corte é o ciselê. Também é um corte bem típico de cebola, né? Porque é em camadas. E a gente vai fazer um corte de uma extremidade à outra, né? Da raiz até a cabeça dela. E aí depois a gente vai fazer uns cortes longitudinais para poder formar quadradinhos. E aí quando a gente passar a faca, vai vir todos os cubinhos já prontinhos pra gente poder fazer o que a gente quiser. Um molho, ou enfim, qualquer outra preparação. E olha só que legal que fica quando a gente corta em ciselê, né? Fica esse bando de cubinho assim, bem certinho, bem bacana. E agora a gente vai para uma variação da ciselê, que se chama hachê. Hachê é quando você pica na ponta da faca, sabe? Você pega a faca e aí a sua outra mão ela vai fazer uma pressão onde você vai picar bem miudinho mesmo. Ela fica bem trituradinho. Esse tipo de corte a gente usa muito quando vai fazer steak tartar, por exemplo. A gente usa esse corte na carne e também usa esse corte na cebola roxa. Eu uso na flor de jambu quando eu vou fazer o steak tartar paraense. A gente usa muito em ervas também. Costumo muito usar esse tipo de corte em cheiro verde, em salsinha, né? E é aquele que fica bem picadinho mesmo. Então bora fazer. Então, gente, essa é a cebola hachê, né? Que a gente cortou bem. Quanto mais você for picar, quanto mais for fazendo esse movimento de picar, mais ela vai ficando, ela pode chegar até ponto de purê, que a gente chama, né? Quando fica bem, parece que você ralou a cebola de tão picadinha que ela fica. Foi uma aulinha básica de alguns cortes da cozinha francesa, né, que é muito bacana para quando você quiser fazer algum tipo de preparação, como eu falei, o hachê é muito bacana para você fazer arroz, né, para fazer steak tartar, como eu disse, o julienne, o mini julienne, que dá para usar em sopas, dá para usar em saladas, brunoise, brunoisette, também dá para ser usado em sopas, em saladas, MNC, que é aquele que faz o ceviche, o mirepoix 1x1, mirepoix 2x2 e 3x3, cada um para o seu tipo de fundo, né? O paisane, que é um corte que não é mais tão usado, mas era muito usado na França antes para fazer sopas também, né? E isso é muito importante porque, assim, quando você tem vários legumes cortados da mesma forma, do mesmo tamaninho, do mesmo jeitinho, a cor deles vai ser sempre uniforme e o sabor também. Né? Então não vai diferenciar o sabor, a crocância, né? A textura que você quer dar vai ficar a mesma sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu primeiro vídeo de aulinha. Vou fazer mais uns outros aí, espero que vocês gostem.